Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Seguindo aí as recomendações da OMS, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre segregação espacial, ok? Nesse contexto, nós continuaremos, né, no mesmo livro, o livro Ativa, ok? Trabalhando no itinerário 4, que é a cidade que habitamos e desejamos, ok? Lembra? Nossa última atividade da semana passada foi essa. E aí a gente vai continuar no mesmo capítulo, ok? Porém, agora o tema será segregação espacial, ok? O que significa isso, né? O que significa uma segregação espacial na cidade? O que é isso? Quando eu falo espacial, eu estou falando de um determinado espaço. Que espaço é esse? O espaço que habitamos, que no caso são as cidades urbanas, ok? A gente vive num contexto urbano. Nesse contexto, a questão, né, da segregação, ela tem uma origem do porquê, né? Segregação significa o quê? Surgimento de favelas e periferias. Por que se surgiram, né, essas periferias e essas favelas? A gente encontraremos essa resposta onde? No contexto histórico, ok? Então, por exemplo, quando eu falo de periferia e de favela, eu tô falando que existe aonde, né? No mundo todo. Por exemplo, tem uma música do Racionais que ele deixa bem claro isso, né? Periferia é periferia em qualquer lugar. Então, isso significa o quê? Se ele fala periferia é periferia em qualquer lugar, isso significa que periferias e favelas existem em todo o mundo. Quando eu falo em todo o mundo, é em todo o mundo mesmo, tá, pessoal? Então, ou seja, existe nos Estados Unidos, ok? Existe na Espanha, na França, na Inglaterra, né? No Brasil, obviamente, né? Existe na África, né? No continente africano, lembrando que a África não é um país, é um continente, né? Então, em alguns países ali na região de Angola, Moçambique, né? E por aí vai. Também na África do Sul, né? Também eu vou ter em toda a América Latina, ok? Quando eu tô falando da América Latina, estou falando de Cuba, de Venezuela, de Argentina, ok? No Chile, no Paraguai, enfim. Todos esses lugares vão se ter também, ok? Porém, são contextos diferentes, né? Por quê? Porque cada continente tem a sua cultura e sua organização governamental. Então, em cada lugar será de uma forma, vamos supor assim, diferenciada, ok? Então, assim, aqui no Brasil, a gente sabe, né, que temos as periferias e os barracões de favelas, ok? Das comunidades, né? Aonde há muitas vezes, né, se tem aí falta de saneamento básico, além disso, além dessa falta de saneamento básico, a gente vai ter também aí, né, questões de moradias precárias, né, várias pessoas vivendo num único cômodo, enfim, ou às vezes em 2, 3 cômodos, enfim, né, vai ter essa questão aí de falta de estruturação, problemas de enchente, né, problemas de desmoramento, enfim, vai ter todas essas problemáticas, né? Isso focando no Brasil, né? No Brasil de uma forma geral, ok? Ah, professor, e nos outros países? Por exemplo, na Inglaterra, na Holanda, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, como que é? Já que lá também existe, né? Lá existe, pessoal, só que assim, um pouco diferente do Brasil, né? A gente não vai se ter assim, pode até que se ter alguns barracões, por exemplo, em Paris, né? Tem alguns barracões de favela, sim, mas não é tão grande como é no Brasil, ok? São pequenos barracões e tal. Mas assim, a grande maioria desses países envolvidos vão se ter o quê? Vai se ter prédios ocupados. Então será de que forma? A gente vai ter algumas moradias que as pessoas ocupam, essas moradias são nos centros urbanos, então, por exemplo, algum prédio que às vezes acabou caindo para leilão e o Estado ainda não leiloou, ou a família abandonou, tá lá abandonado, tipo alguma família rica, né, que quebrou financeiramente e deixou o imóvel abandonado. Então, se tem essas ocupações nesses lugares, ok?
Porém, o que o governo normalmente, né, desses países envolvidos fazem para tentar expulsar essas pessoas? Normalmente se corta a água, se corta a luz, né, para o pessoal se retirar do local, né? Principalmente se for num lugar assim, vamos dizer assim, considerado um local turístico, por exemplo, tá? Então isso normalmente acontece. E aí o pessoal normalmente se mantém ali numa forma de resistência, esquentando água para tomar banho, enfim. Isso também acontece, ok? Então, dentro desse contexto todo que eu tô falando para vocês, tem um processo histórico porque isso acontece, né? Primeiro, porque a gente já conseguiu compreender e entender que quando a Revolução Industrial, né, ela foi desenvolvida, os avanços tecnológicos ocorreram, ela já veio agregada junto com a desigualdade social. Por quê? Porque de um lado eu vou ter o burguês, né, que oferece o trabalho, que tem o capital de investimento para trazer mão de obra para o trabalho, e ao mesmo tempo eu vou ter o povo trabalhador, né? Esse povo trabalhador é quem? É o assalariado, né? E esse assalariado sempre vai ser pobre, certo? Por quê? Porque ele depende do salário para sobreviver, ok? Essa dinâmica, a gente já viu isso em sala de aula, essa dinâmica ela não muda, né? Por mais que a gente tenha uma ascensão aí da classe média, mas a classe média, a sua origem é uma origem pobre. Por quê? Porque a gente só consegue ter qualidade de vida a partir do momento que a gente trabalha, né? E recebe um salário em troca da nossa força de trabalho, ok? Isso já foi discutido, né? Vocês conseguiram entender aí que essa divisão, ela se dá porque dentro do sistema capitalista não tem como a gente não viver dentro de complexos, né? De formações de classe, ok? Porém, dentro dessa formação de classe, eu também tenho o quê? A formação de uma das etnias. Então, por exemplo, eu tenho a etnia africana, a europeia, a asiática e a indígena, ok? Lembrando que quando eu falo indígena, pessoal, eu tô falando do continente todo, continente americano. Então, eu tô pegando desde os Estados Unidos até o Brasil, ok? Ou melhor dizendo, Deus do Canadá, né? Tô esquecendo aqui do Canadá, desculpa. Deus aqui do Canadá até no Brasil, ok? Então, se eu tô falando assim, que é desde o Canadá até o Brasil, isso significa o quê? Significa que os primeiros povos a habitar o Brasil foram os povos indígenas, né? Não só o Brasil, mas todo o continente americano. Então, quando eu falo os primeiros povos no continente americano, serão os povos indígenas, ok? Assim como na África tem os primeiros povos africanos foram, né? As tribos africanas, na Europa foi os povos europeus, na Ásia os asiáticos, né? No caso chineses, japoneses, coreanos, enfim. Então, pessoal, voltando aqui. Nesse contexto, como eu acabei de dar um exemplo aqui de japoneses, coreanos e tal, você percebe que eles estão no mesmo continente. Aqui na América vai se dar a mesma coisa. Porém, a gente vai usar só uma etnia, né? A gente sempre vai falar povos indígenas, ok? Nesse contexto, significa o quê? Significa que cada região, né? Por exemplo, quando eu falo nos Estados Unidos, você tinha um tipo de povos indígenas, né? Quando eu falo do México, eram outros povos. Quando eu falo do Peru, eram outros. Quando eu falo do Brasil, eram outros, ok? Por exemplo, a gente vai ter, né? Isso vocês viram no 7º ano, os povos maias, tecas e incas. Todos esses povos são povos indígenas. Aqui no Brasil, vai se predominar muito, né? Os tupis-guaranis, né? Eu tenho chavantes também, que são hoje está muito presente, principalmente aqui na região de São Paulo, né? Então, o que acontece? Quando eu falo de segregação, de espaço periférico, né? Eu tô falando que tem corpos. Como assim, professora, tem corpos? Por exemplo, quando eu passo por uma periferia, quando eu passo por uma favela, o que eu vou ver ali? A maioria das pessoas são descendentes de africanos, ok? Ou de povos indígenas, certo?
Ah, professora, mas também tem periferias de ciganos? Também tem. Por quê? Porque se tem uma construção social de exclusão dos ciganos, né? Dentro das constituições. Então, todo esse, vamos dizer assim, todo esse povo excludente, ou seja, que está sempre assim, sendo barrado, né, para ter uma cidadania, todo esse povo, eles vão viver um processo de exclusão, ok? E esse processo de exclusão irá infiltrar no. Então, pessoal, dentro desse contexto, né, que eu falo que tem uma segregação, isso significa o quê? Que eu tenho uma diferenciação de classe juntado com a questão da etnia, ok? Então, primeiro a gente precisa entender esse contexto étnico, né? Por que que no Brasil, a maioria das pessoas que vai viver em situações de periferias são descendentes de africanos, ou seja, são negros, ou são povos indígenas, ou até mesmo ciganos. Por que que isso acontece, né? Nesse contexto, a gente precisa olhar o nosso processo de colonização, ou seja, nós vivemos um processo de colonização, onde essa colonização se durou 300 anos, ok? Né? A nossa abolição da escravatura, grava bem essa data, ela vai acontecer somente em 1888. E nesse contexto, vai se gerar, né, até se chegar realmente à abolição da escravatura, vai se gerar vários conflitos. Por quê? Porque todo momento haverá resistência, né, contra esse processo escravagista. Então, ou seja, que tipo de, vamos dizer assim, né, de resistência que nós vamos ter? A gente vai ter questão, né, da formação dos primeiros contos de candomblé, a gente vai ter a formação da capoeira, né? E também a gente vai ter a organização, né, de quilombos, ok? Então, as primeiras comunidades quilombolas, né, os primeiros quilombos, eles surgem no período escravagista, ok? E eles se... Lembra da questão, né, de se perpetuar, ou seja, eles continuam, né, dentro do seu processo histórico, continuam sendo resistência, no sentido de se manter a sua cultura, no sentido de se manter as suas línguas, ok? Ah, professor, mas então eles não aprendem português? Sim, aprendem português, né? Inclusive, vivem também de formas, né, com tecnologia e tudo mais, só que ao mesmo tempo eles tentam manter suas tradições culturais. Então, ou seja, o que é manter suas tradições culturais? Manter sua linguística, manter sua religiosidade, né? Manter o seu contato natural com a natureza, ok? Então, dentro de todo esse contexto, nós vamos ter o quê? Né? A gente tem as comunidades quilombolas, que também às vezes a gente acha que comunidades quilombolas só fica no espaço, vamos dizer assim, agrário, né? A grande parte sim, mas também eles também estão nos centros urbanos também, ok? Principalmente na Grande São Paulo, a gente, em alguns bairros que você entra, por exemplo, na Augusta, e em alguns bairros dos centros da República e tudo mais, a gente consegue, né, visualizar bem, assim, para quem já foi em São Paulo e já passou por esses lugares, a gente consegue visualizar bem, até mesmo, assim, africanos mesmo, né, que às vezes vêm para cá refugiados e que conseguem se estabelecer aqui, no sentido de montar lojas ou montar algum tipo de bar, enfim. Então, no centro, né, no centro da Grande São Paulo, isso é bem diversificado, ok? Aqui em Ribeirão, por exemplo, se tem algumas comunidades africanas, né, mas aqui não é tanto visado. Por exemplo, aqui quando a gente vai para o centro, a gente encontra muito mais, né, a gente tem mais contato, vamos dizer assim, com os povos chineses, né, que veio para cá refugiados também e acabaram ficando pelo centro, né, e abrindo alguns bares. Só para vocês terem uma comparação que acontece na Grande São Paulo, né? E na Grande São Paulo que a gente tem alguns bares africanos mesmo, né? De origem africana e tal, que o pessoal
vende sua comida típica, né? Faz até algumas bebidas diferentes, enfim. Nesse contexto, pessoal, o que eu tô tentando dizer para vocês é o seguinte, que quando eu falo de periferia e de favelas, eu tô falando que grande parte dessa população que está, né, vivendo nesses lugares são pessoas negras, ok? Não tem como a gente fugir disso, porque disso é visível, ok? E aí, e é ruim os negros estarem na periferia e na favela? Não, não é ruim, né? Se tivesse qualidade de vida, não era ruim. A questão aqui que a gente está tentando levantar, o que o livro está tentando levantar para vocês, é a questão da dificuldade que se tem de acesso à qualidade de vida, né? E aí, dentro desse contexto, não tem como eu não citar, a gente vai estar citando aqui algumas questões relacionadas ao quê? À Constituição, certo? Por quê? Porque a nossa Constituição, ela, né, depois que a gente entra num processo democrático, que foi em 1988, que se escreve a Constituição, né, da República Federativa do Brasil, vai se entrar alguns artigos relacionados aí tanto à valorização, né, da cultura indígena e da cultura negra, e ao mesmo tempo vai se estabelecer alguns códigos constitucionais relacionado principalmente à sociedade indígena. Então, ok, o que vai se acontecer então após 1988? Então vocês percebem? A abolição acontece em 1888, as pessoas são libertas, né? Elas não vão ser complementadas no sentido de um objeto de cidadania, ou seja, elas não vão entrar no campo da cidadania de primeiro momento. E essa cidadania, né, em relação ao povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, que nós somos, né? A gente não tem como a gente não falar que a gente não é descendente de indígena e africano. Dentro da Constituição, então, esses direitos, né, vamos dizer assim, esses direitos cidadãos, eles começam a ser pensados e começam realmente a ser colocados como constituinte, né, ou seja, se passar alguma coisa relacionado a esses povos, vai ser considerado crime. Então, por exemplo, vai se criar alguns órgãos, né, vai se criar a FUNAI, certo? Vai se criar a questão de leis, né, regulamentando a questão da ocupação, tanto dos quilombolas, né, ou seja, as primeiras comunidades quilombolas, e também a argumentação de algumas ocupações indígenas, ok? Então, ou seja, nesse contexto, por exemplo, reservas consideradas que são da FUNAI, por exemplo, não pode haver desmatamento, certo? Então, dentro desse contexto, se ocorre algum desmatamento, o que acontece? Essas pessoas têm que ser presas, certo? Tem que ter, lógico, vai entrar o judiciário, haverá julgamento e tudo mais, né? Mas só que a gente sabe que aqui no Brasil as leis, né, nem sempre são como no pé da letra, né? Normalmente esse pessoal acaba pagando o quê? Algum tipo de multa, ok? Mas é importante a gente entender que nesses espaços, né, colocado assim como reserva indígena, né, protegido pela FUNAI, a comunidades quilombolas, protegido pela demarcação de terras, esses espaços não podem ser ocupados, ok? Por exemplo, prédios que são considerados, por exemplo, na Grande São Paulo, alguns prédios hoje, né, de ocupação, eles já são considerados como os lugares adquiridos dessas pessoas que ocuparam, ok? Que são considerados aí o pessoal sem teto, né? Então, assim, em alguns lugares que os prédios que foram ocupados por pessoal considerado sem teto, essas ocupações, elas não podem ser retiradas, ok? Por quê? Porque já foi demarcado como um local dessas pessoas, ok? Então, aí, né, fragmenta a documentação em cartório e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a periferia e a favela, ela não surge do nada, né? Primeiro, obviamente, as pessoas chegam, começam a ocupar esses espaços, ok? E aí depois você tem uma legitimação desses locais, ok? E por que se tem a legitimação desses locais? Devido à Constituição brasileira, né? Devido que o quê? Quando começou
as primeiras formação das periferias e favelas se viram que não tinha como, devido ao grande número de pessoas, e já que o governo não tinha, vamos dizer assim, investimentos reais para trazer moradia de qualidade para essas pessoas, então acabaram deixando elas viverem nessas sociedades, ok? Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia o que seria uma demarcação de favela que é considerado, vamos dizer assim, um marco territorial, certo? Dentro da lei, vamos dizer assim. Por exemplo, a Rocinha, a Mangueira, né? Que são favelas sempre que vocês vão falar. Complexo do Alemão, Cidade de Deus, ok? Todas essas comunidades, elas começaram a surgir logo depois do processo da abolição, ou seja, em 1888, e elas se mantevem, né? Passou aí por todo o processo pós-abolição, passou o contexto de ditadura militar, né? Ela se manteve aí dentro do contexto de uma resistência. E aí, quando se fez a Constituição, se demarcou esses lugares, ok? Porém, isso não significa que essas pessoas elas têm direitos, né? Vamos dizer assim, civilizatório, nem sempre esses direitos são respeitados, né? Como a gente sabe, normalmente, né, infelizmente, né, vou usar a expressão aqui, infelizmente, sempre é o quê? Repressão policial nesses locais, ok? Então, pessoal, é sempre bom lembrar que quando a gente fala da periferia e da favela, né, ela tem uma origem histórica de ter surgido. E por que ela surgiu? Devido a uma exclusão social, devido a uma exclusão de cidadania, ou seja, quando houve-se abolição, não se teve uma preocupação de se fazer a população negra virar uma população cidadã. No sentido, pessoal, quando eu falo de cidadania, a gente tem que entender a cidadania de uma forma ampla, né? Com direitos assim constitucionais regulamentados, no direito de, primeiro, o direito de ir e vir, né? O segundo, relacionado à questão, né, da saúde, relacionado à questão da educação e também na questão da cultura, ok? Quando começa a se, né, trabalhar essa questão desses direitos? A partir de 1988, ok? Então, só depois de um século depois, né, um século depois da abolição, é que começa a se pensar, vamos dizer assim, o povo brasileiro como um todo, mas de uma forma cidadã, ou seja, né, como que, aí começa a se pensar no processo de inclusão, ok? Porém, esse debate de inclusão, ele começa a ser mais debatido e mais amplo a partir de 2003, ok? Quando a gente começa a ter leis regulamentares, né, principalmente leis educacionais aí, que vai trazer um amparo, né, em relação à necessidade de ter os conhecimentos sobre a cultura indígena e a cultura africana, e também a necessidade aí de ter cotas, né? Por exemplo, por que hoje no sistema brasileiro é necessário se ter cotas para algumas coisas? Então, por exemplo, algumas empresas precisam ter cotas, né? Para empregar tanto para a população negra como pessoas deficientes, né? Vestibulares, né? Questão aí, não só um vestibular, sim, mas as universidades também. Por que esse sistema de cotas? Porque durante mais de um século, né? A gente pode dizer mais de um século, as pessoas, né? Tanto as pessoas negras como as pessoas indígenas, elas foram excluídas do processo democrático cidadão, ok? Ou seja, elas foram excluídas do processo de ser considerado cidadão. Por exemplo, em algumas regiões, eu vou colocar aqui em Ribeirão Preto, porque a gente está em Ribeirão Preto, então fica mais fácil para vocês entenderem. Em algumas regiões de Ribeirão Preto, por exemplo, o negro não podia entrar, por exemplo, o clube de regatas. Os negros não podiam entrar no clube, né? Eram proibidos de entrar. Eles só poderiam entrar lá para trabalhar como o quê? Como faxineiros, né? Mas, por exemplo, vamos supor assim, é um artista bem renomado, ele era negro, ele não podia entrar no local, ok?
Isso aconteceu por muito tempo no Brasil, né? Não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil como um todo. Eu tô dando só um exemplo geral para vocês entenderem, né? Por exemplo, o samba quando ele surgiu na década de 80, o samba foi muito perseguido, né? Hoje a gente tem as escolas de samba e tudo mais, toda essa valorização, né, da cultura do samba, tanto do chorinho, o próprio samba enredo e tal, mas foi uma luta de resistência do próprio povo negro. Por quê? Porque de início eles eram criminalizados, só para vocês terem um exemplo, como é o funk hoje, né? Hoje o funk, por exemplo, o que é vendido é tocado, né? Mas, por exemplo, na periferia, normalmente quando rola os baile funk, tem batida policial, ok? Pessoal, é só abrindo os parênteses aqui. Eu tô dando um exemplo relacionado antes da pandemia, né? Agora a gente está vivendo num processo de pandemia, né, do Covid-19. Então, o regulamento é para a gente ficar o quê? Isolamento social. Esse isolamento social significa o quê? Para curvar, né? Fazer a curva aí da doença, ok? Então, no momento, não é só o baile funk, né? Não se pode fazer festa em lugar nenhum. Na verdade, não se pode, assim, se for ver o certo, né? É que o povo brasileiro é teimoso, mas assim, for ver o certo, não se pode fazer nem churrasco, ok? Então, só fechando parênteses para vocês entenderem, tá? Que uma coisa é o que a gente está vivendo hoje, essa questão de isolamento social. Outra coisa que eu tô falando, né, na década de 80, de 90, que não se estava tendo uma pandemia, tá? E as pessoas, mesmo assim, as pessoas eram proibidas de ir em alguns lugares, né? Por exemplo, quando se tem alguma batida policial, normalmente eles param primeiro o quê, né? Visam primeiro o quê? Primeiramente, motoqueiros, né? Então, assim, independente, sempre para motoqueiros. Mas, dependendo assim, por exemplo, se tiver passando um carro e tiver, vamos supor, duas pessoas negras dentro do carro, eles vão parar quem? O carro que tá a pessoa, né? Vamos colocar um casal, vai, um casal branco ou um casal negro. Normalmente sempre para o quê? Primeiro o quê? O casal negro, né? Muitas vezes o casal branco nem para, entendeu? Então, por que isso? Porque no Brasil, a gente tem o que a gente chama de racismo institucional. Ou seja, porque foi nosso, né? Essa segregação, toda essa construção do racismo foi uma construção histórica, ok? Então, nossa construção histórica, né, de hoje, a maioria do povo que vive na periferia serem negros, né, a grande parte, é porque devido à nossa história colonizada, né, devido a esse processo de colonização, ok? Então, assim, é só para deixar claro para vocês esse ponto. Outra questão também. Ah, professora, mas e nos outros lugares? Por exemplo, na Espanha, na França também, pessoal, ok? Normalmente, por exemplo, na Espanha e na França, além de você ter, né, populações negras que também ficaram excluídas do processo, você também terá, vamos dizer assim, ciganos, ok? Uma grande parte de ciganos aí também serão excluídos, né, desse processo, ok? Então, eu espero que vocês entendam aí que quando a gente fala de segregação, significa o quê? Menos qualidade de vida para as pessoas, ou seja, não é todas elas que têm acesso à escola, à moradia, né? E isso fere a nossa Constituição. Por quê? Porque dentro da nossa Constituição está regulamentado o direito à educação, à cultura, ok? Dentro da nossa Constituição se tem uma parte, né, relacionada ao povo indígena, ok? Então, todo esse processo, a gente pode ser considerado que as leis que foram escritas em 1988, ainda elas não foram totalmente respeitadas, né? Começou a ser respeitada com o processo aí de mais visibilidade do povo negro, principalmente na TV, né? Isso teve uma grande repercussão. Se a gente for pensar uns 10 anos, né? Dos 10 anos para cá, vamos colocar de 2015, 2014 para cá, né? Teve uma valorização da visibilidade do povo negro, né? Mas ainda mesmo assim, essa visibilidade é muito pouco. Por exemplo, diretor de cinema, nem sempre a gente vê a população negra, né? Os artistas
Normalmente negros a gente quase não vê na TV, a gente vê um ou outro, né? Então, essa luta é a luta mesmo, vamos dizer assim, né? Para se ter mais representatividade. Por quê? Porque a gente tem que tirar desse imaginário, porque eu nasci negro, né? Nasci pobre, eu tenho que manter essa vida. Não, né? Não é porque meus descendentes foram escravizados que eu tenho que viver nesse processo de escravização, né? Na verdade, o certo é eu sair desse processo de escravização. Por quê? Porque quando eu saio desse processo de escravização, eu liberto toda uma geração atrás de mim, ok? Então é importante a gente entender esse contexto, tá bom? Eu vou estar colocando um outro vídeo para vocês, que é um vídeo bem legal, que assim, que falando sobre várias periferias de vários lugares, né? E negros falando como que é viver em outros lugares, por exemplo, como é viver nos Estados Unidos, como que é viver na Suíça, como que é viver na França, para vocês terem uma dimensão que esse racismo constitucional e essa segregação que eu acabei de falar não existe só aqui no Brasil, né? Existe em outros lugares do mundo, ok? E aí, né, é um processo constante aí da gente desconstruir. E como que a gente desconstrói esse processo? Através de conhecimento, né, pessoal? Quanto mais a gente começa a conhecer não só a cultura indígena, mas a cultura africana também, né? A gente consegue entender, por exemplo, quem foi Carolina de Jesus, né? Quem é Emicida, quem são os Racionais, quem é a Ludmilla, né? Eu tô dando alguns exemplos aqui para que eu sei que é algumas coisas que vocês escutam, para vocês entenderem que essa representatividade de pessoas, né, não só do campo artístico, mas do campo profissional também, no sentido, por exemplo, cientistas. Quem são os cientistas negros que a gente tem? Né? Então a gente tem que começar a fazer esse tipo de levantamento para a gente entender que por mais que seja um número pequeno, né, perto dos números da população branca, mas a gente conseguir entender que essa população está aí e está fazendo uma diferença, né? Essas pessoas fazem diferenças todos os dias. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, quando a gente pensa, né, nessa questão da representatividade e do coletivo, a gente tem que pensar também um pouquinho assim, quem já foram os artistas negros do passado? Por exemplo, após a abolição, né, na década de 80, vai ter um artista chamado Cartola, né, que vai ser assim um grande compositor, né, na geração do samba, ok? Além dele, a gente tem que pensar assim, hoje em dia, vamos pensar atualmente, quem é, né, qual que é a história do Caetano, Gilberto Gil, né, Milton Nascimento, por exemplo, Criolo, né? Não sei se vocês já ouviram me falar do Criolo. Quem mais que a gente pode estar aí pensando, colocando atualmente? Por exemplo, o Seu Jorge, aquele que vocês sempre citam na sala, né? O que canta burguesinha, burguesinha. Ele, por exemplo, o Seu Jorge, ele já foi morador de rua já, né? E ele tem e hoje em dia, né, atualmente, ele não só já ganhou vários prêmios na área musical, como também como artista, né? Porque ele também faz filme né? Não, ele não é, tipo assim, diretor, produtor de filme, mas ele sempre faz algumas personagens de destaque de alguns filmes brasileiros e tal, que é interessante estar assistindo. Então, assim, são dicas que eu tô dando para vocês entenderem que a complexidade, né, da formação artística, ela é ampla, né? E a gente tem que sair desse imaginário, porque a população negra não se tem cultura, não agrega na sociedade, pelo contrário, ok? Exemplo, toda a nossa culinária, né? Ela é riquíssima em sabores, em temperos, graças ao quê? Graças a essa junção, né, que teve da culinária europeia com a culinária africana, né? Então, assim,
não é só a questão religiosa, ela ultrapassa isso, né? E eu acho que a gente começar a fazer um levantamento também, por exemplo, quem são os cientistas negros e tudo mais, ok? Então, assim, por agora, só para ficar claro para vocês, essa videoaula foi só para vocês entenderem, né, o porquê que surgiram as primeiras favelas e as primeiras periferias, né, da onde que veio isso, né, e por que elas se mantêm até hoje, né, e também para vocês aí conseguirem fazer as atividades, ok? Do livro Ativa. Então, vocês vão estar respondendo o questionário. Eu vou estar colocando um outro vídeo, além dessa videoaula, um outro vídeo para vocês assistirem, que eu acho que, né, já tinha falado, que é de povos negros falando como que é viver em outros lugares, né, considerados aí, vamos dizer assim, pela grande mídia como desenvolvidos, como se não tivesse pobreza, e a gente vai ver que também tem, né? Lógico que não tão complexo, não tão profundo como é aqui no Brasil, mas isso não significa que essa concepção de racismo não exista lá, não exista em outros lugares também, ok? Só para ficar assim, para a gente ter um debate mais amplo sobre. Tudo bem? Então, pessoal, se cuidem, tá? Espero aí que vocês tenham gostado da videoaula e a gente vai fazendo os feedback conforme forem surgindo as dúvidas. Um grande abraço a todos e fiquem bem.